Boa noite. A gente está na Parashat Bo. O último passuco da Parashá está dizendo o seguinte: V'haya leot al yadcha v'totafot ben einecha ki bechozek yad hotzianu Hashem mimitzrayim. O Kadosh Baruch Hu deu a mitzvah de Tefilin na saída do Egito, e o Rashi está dizendo que she'aroe otam kshurim ben ainaim, quem vê os Tefilin postos no lugar entre os olhos, Izkor Hanes Vidaber Bo, ele vai lembrar do milagre, dos milagres que a Kadosh Baruch Hu fez na saída do Egito. Antes de continuar, o Ramban, no Nachmanides, ele fala uma coisa importante aqui sobre esse passuco, mas eu quero contar uma história que aconteceu. Essa história me contou o Mashgiach da Yeshiva Kol Torah, o Rav Borodiansky. Ele disse que uma vez ele estava viajando num táxi aqui em Israel, e o motorista de táxi pediu permissão para contar uma história para ele. O motorista falou o seguinte: quando era mais jovem, eu era soldado, estava no exército aqui em Israel. A gente estava em treinamentos no campo, e veio uma cobra e ela se enrolou na perna de um dos soldados. Era uma cobra venenosa e a gente não sabia o que fazer. E o comandante falou: olha, não tem jeito, vamos trazer um atirador de elite e ele tenta acertar a cobra. Se der alguma coisa errada, pelo menos a gente tirou a cobra do soldado. E assim, do jeito que está, não pode ficar. Então, trouxeram um atirador de elite e a gente começou a ver: vamos atirar daqui, atirar dali. Enquanto eles estavam vendo, um outro soldado veio falar com o comandante, era um soldado religioso, e ele falou: olha, comandante, eu posso tentar fazer uma outra coisa antes da gente tentar dar um tiro na cobra, que é uma coisa perigosa? Ele falou: pode. Então esse soldado veio para aquele outro que estava com a cobra enrolada no pé e falou para ele: olha, repete comigo com bastante kavaná: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Então o soldado que estava com a cobra enrolada, ele sim repetiu com ele: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. E a cobra começou a se mexer, e começou a andar, e no final ela saiu sozinha e foi embora. Isso foi um milagre. Assim contou o motorista de táxi para o Rav Borodiansky. O Rav Borodiansky perguntou: e aí, o que aconteceu com esse soldado que a cobra enrolou no pé dele? Ele falou: olha, esse soldado, ele fez chuvá e ficou religioso. O Rav Borodiansky perguntou para o motorista: e você? Você estava lá também, você também viu isso, e você? O motorista do táxi falou o seguinte: olha, o milagre foi com ele, não comigo. Assim ele respondeu. Então eu não fiz nada, não foi comigo o milagre. O Ramban Nachmanides, ele diz nesse último versículo, último passuco da Parashat Bo, diz o seguinte: existem três tipos de pessoas que eles negam a Deus, negam a Deus. Tem um tipo diz que Deus não existe. O outro diz que Deus existe, ele criou o mundo, mas foi passear, não sabe o que está acontecendo aqui. O terceiro diz que Deus existe, ele criou o mundo, ele sabe o que está acontecendo aqui com a gente, mas ele não interfere com nada, ele só está olhando. Quando Deus tirou o Bnei Israel do Egito, ele anulou essas três opiniões, essas três deotas, que ele mostrou que ele existe, que ele sabe o que está acontecendo e que ele interfere na natureza e na história. Sim? Através dos milagres. Agora, os milagres grandes que aconteceram, diz o Ramban, aconteceram uma vez. Eles não vão acontecer de novo. Mas Deus deixou as mitzvot para lembrarem a gente que sim, ele existe, ele está vendo tudo o que está acontecendo e ele sim interfere no nosso dia a dia. Tem muitas mitzvot que estão ligadas ao saída do Egito. Esse é o objetivo dessas mitzvot. Por exemplo, matzah, tefilin, mezuzá,
Sim, a mezuzá, por exemplo. Uma pessoa que coloca mezuzá na porta da casa dele, sim, ele está reconhecendo que Deus criou o mundo, que Deus sabe o que está acontecendo e que Deus ele interfere no dia a dia, ele supervisiona o nosso dia a dia. Agora, o Ramban ele continua e fala mais uma coisa. Desses milagres grandes que aconteceram, a gente aprende os milagres pequenos. Ele diz que não existe natureza. O tempo todo estão acontecendo os milagres pequenos. A Kadosh Baruch Hu, Deus está interferindo no nosso dia a dia o tempo inteiro. Não existe natureza. Sim? Por exemplo, o sol, ele nasce no leste e ele se põe no oeste. Se um dia o sol nascesse no oeste e se pusesse no leste, a gente ia achar que é um milagre enorme aconteceu aqui. Sim? Agora, se isso acontecesse todos os dias, a gente já não ia dizer que isso é milagre, a gente ia dizer que isso é assim a natureza. Sim? Outro exemplo, aquela geração que saiu do Egito. Sim? Eles comiam o quê? Man, caía do céu, caía man, e eles comiam isso. Eles ficaram 40 anos comendo man. 40 anos para trocar a geração. Então as pessoas que nasceram naquela geração, as crianças, eles cresceram na infância deles comendo man. Antes de entrar na terra de Israel, se alguém fosse disseram para eles, olha, quando vocês entrarem em Israel, não vai mais cair man, a comida do céu. Eles perguntaram o que eles vão comer. Disseram o seguinte: vocês vão pegar uma semente, vão colocar na terra, a semente vai germinar e vai crescer, vai sair daí uma árvore, ela vai dar frutos, eles vão comer os frutos da árvore. Ele ouvindo isso, ele diz que é um milagre enorme, que a comida cai do céu, como a comida sai do chão. Mas para a gente, a comida saindo do chão, da árvore, que se germina de uma semente que a gente coloca na terra, isso é a natureza, é a coisa mais normal do mundo, isso não é nenhum milagre. Para a gente, se caísse comida do céu, ia ser um grande milagre. Então o Ramban diz que não existe natureza, é tudo milagre. Tudo milagre. As coisas mais pequenas são todas milagres e natureza não existe. Daqui a gente tira, sim, a gente aprende que Deus existe, Ele criou o mundo, Deus existe, Deus sabe o que está acontecendo e está supervisionando o tempo todo. E assim diz o Ramban que a gente tem que acreditar e a gente tem que saber que não existe natureza. É tudo milagres que vêm um depois do outro de uma maneira ordenada. A gente chama isso de natureza. Tem uma historinha de uma pessoa que nasceu cega. E ficou 30 anos de idade sempre cega. Até que um dia que descobriram uma cura para a cegueira dele. Então operaram, trataram dele e tiraram e deram para ele opção, a possibilidade de ver. Se ela visse uma árvore, visse o mar, qualquer coisa que a gente está acostumado a ver, para a gente é a coisa mais normal do mundo, ele ia perguntar: mas quem fez isso? Mas milagre, como isso funciona? As coisas naturais, a chuva, as nuvens, o sol, eles nascem e se põem, para ele ia ser tudo milagre. Tudo milagre. Por quê? Porque ele não está acostumado a ver isso todos os dias. Sim? Então assim diz o Ramban, tudo é milagre. Bom, o que a gente diz então sobre o motorista, aquele motorista de táxi que ele diz: não, eu não tenho nada a ver. Ele que não quis ver. O milagre tem. Ele diz que o milagre foi com outro, não está errado. O milagre é com ele todos os dias. Todos os dias. Milagre, só que a gente tem que abrir o olho para ver os milagres que acontecem com a gente todos os dias, que Deus está mandando o tempo todo. Só uma pergunta, você falou